Não tem uma crise institucional brasileira com agudeza, inclusive do Collor, do impedimento Collor, e a atual crise política, que nós não tenhamos percorrido esse algoritmo. Até, em algum momento se recua, dependendo da conjuntura internacional e da roda da fortuna. Conjuntura internacional qual a gente não influencia, e da roda da fortuna, que é brincadeira dos deuses e semideuses com a gente. Às vezes eles brincam, estão sempre brincando, e com a gente, às vezes, eles brincam a favor, e às vezes eles brincam contra a gente. Resultado disso, nós estamos exatamente ali. E a natureza da crise, aí estão os desenvolvimentos aqui, houve aqui manifestações contra um tipo de cenário, mas o problema aqui é a roda da fortuna, e é o mundo. A conjuntura internacional, se melhorar, a gente dá uma recuadinha na crise, na trajetória de estabilidade e crise. Se piorar, a gente avança mais. E aí tem a roda da fortuna do ponto de vista da luta política interna, e aí é caminho aleatório. A gente perde o controle, a sociedade e as elites perdem o controle sobre o nosso futuro. E a culpa disso é nossa. Por trás tem um modelo. Bem, eu vou falar agora da tese. Dois conceitos que eu já adiantei aqui, mas que são fundamentais. O conceito de desenvolvimento eu não vou falar para economistas. 3 conceitos importantes que eu queria discutir aqui é o poder potencial, o poder efetivo e a de poder. E o que tem a ver com essa discussão daquele algoritmo? É uma confusão que a gente faz recorrentemente no Brasil entre poder potencial e poder efetivo. Tem 3 teses que eu vou defender aqui com os senhores. Eu vou apresentar um exercício, eu não sou sanguíneo em relação a nada, é hipótese, posso estar errado, aliás, eu torço para estar errado. Mas se tiver alguma probabilidade mesmo em um disco de estar certo, nós estamos lascados. Quais são as 3 hipóteses que eu queria discutir? Em primeiro lugar, é que o Brasil é um país que tem um extraordinário poder potencial, que gera uma certa angústia. Não é o que eu posso ser. Eu posso ser muita coisa. Segundo, que, lamentavelmente, o Brasil, por causa do modelo liberal periférico, o Brasil tem um poder econômico muito baixo. Porque ele tem uma vulnerabilidade econômica externa estrutural muito alta. Inclusive, esse deslocamento da fronteira de produção para o setor primário exportador, a reprimarização do comércio internacional, a desnacionalização da economia brasileira continua aumentando. Singapura não resolve o problema do aeroporto do Galeão. A questão tecnológica, a gente ficando para trás. Na área de TI, todo mundo fazendo customizado, virando caudatário das grandes multinacionais na área. E na área monetária e financeira, essa extraordinária vulnerabilidade de passivo externo de 1,6 trilhão no Brasil. O mundo adora o Brasil, porque está ganhando no Brasil em um mês que Nova York ganha em 14 meses. Em 14 meses. 14 meses. Resultado. O que a gente tem aqui? O Brasil tem uma vulnerabilidade externa muito alta, econômica externa muito alta, e, portanto, tem um poder econômico muito baixo para enfrentar o mundo, para ir para o mundo. E, portanto, ele tem um hiato de poder extraordinário. A diferença que ele pode ser o que ele é muito grande. Não reconhecer isso é ou má fé, ou ilusão, ou ignorância. Ou, então, uma avaliação equivocada da nossa realidade. São hipóteses, naturalmente, não estou querendo. A parte técnica é, basicamente, eu vou fazer uma quantificação, variável reduzida, um método mínimo e máximo, com aparas para tirar os outliers na área de economia, porque os indicadores são muito. Eu estou trabalhando com 25 países mais importantes do mundo, são os países que têm a maior base material de poder. Como é que eu calculo base material de poder? Países que têm grande território, países de população grande e países que têm uma riqueza grande. Então, a base material de poder é a população, território e riqueza com a proxy, que é o Produto Interno Bruto, PPP, lá a base de dados, Banco Mundial, Nações Unidas e FMI. Basicamente, o índice de poder econômico é um índice de vulnerabilidade externa econômica em cima de 6 variáveis, subtraído de 100, de 1. Né? Tudo é uma nota de 0 a 100, a gente faz média aritmética e depois calcula, dá uma ideia de poder dos países.
Basicamente, as variáveis para calcular vulnerabilidade externa são na esfera comercial e o saldo normalizado de comércio de bens, serviços, o índice de concentração nas exportações, e isso aqui é uma próxima para a desnacionalização da economia brasileira. Então, aqui a gente tem a esfera comercial e produtiva. Esfera monetária e financeira, a tecnológica, a gente vai fazer um indicador à parte. Na parte financeira, é o nosso buraco de transações correntes, balanço de pagamento, precisa ser financiado. Com 90 bi o ano passado, esse ano deve ser 80 bi, dá 4% do PIB brasileiro. É muito alto isso. Renda líquida enviada ao exterior, que é o desequilíbrio de fluxo associado ao desequilíbrio de estoque, que o mundo bota dinheiro aqui dentro, a gente faz uma seção de direitos, que é mandar juros, lucros, dividendos e aluguéis para o exterior, com relação a onde vem a nossa receita nas exportações de bens e serviços, para pagar essa turma. Bem, o índice de poder, outro índice que a gente calcula, além de poder potencial e o poder econômico, é o índice de poder militar. A ideia aqui é o Instituto Sueco, é o CIPRE, que tem os indicadores. A gente vai calcular o índice de poder militar para os 25 países com maior poder potencial do mundo. E, finalmente, o índice de poder tecnológico, que é uma pesquisa da Universidade de Cornell, com o INSEAD, que é um indicador bastante usado, e a Organização Internacional de Propriedade Intelectual, a WIPO, que funciona. Basicamente, está o índice de poder efetivo de um país, é o poder potencial, que é a base material de poder, que é a população, território e estoque de riqueza, o PIB mais o poder econômico, que é o invertido da vulnerabilidade econômica externa, estrutural, o poder militar e o poder tecnológico. Isso aí são os indicadores que a gente calcula aqui. Por trás disso, eu só vou apresentar os dados de 2010 e 2013. No livro a gente tem 1990 a 2013, que é o último ano que tem dado, para mostrar tendência. No final eu vou falar de tendência. A gente tem para medir o IA de poder, tem um coeficiente IA de poder, que é a diferença de que a gente pode ser aquilo que a gente é. Por exemplo, o sobrinho João de nós aqui, pode um garoto criado num Danoninho, etc., suquinho de laranja. Você olha para ele, pode ser nota 10, 9 na escola. Se tira o boletim dele, ele tem nota 6. Então, qual é o IA de poder dele? Ele pode ser 10. Mas como ele tem 6, 10 menos 6, sobre o 10, ele está com 40% de hiato de poder. Ele pode ser 10, mas ele é 6 no boletim, e ele podia ser 10. Então, o hiato de poder dele é 40%. 10 menos 6 dividido por 10 é 40%. O outro lado tem um garoto de uma comunidade que a mãe sai de manhã para fazer faxina na casa das madames, não sei o que e tal. Esse garoto vai para a escola e tem uma nota 5, média no boletim de 5, ele tem o poder dele potencial nota 6. Então, 6 menos 5 é 1 sobre a base do poder potencial dele, que é 6. Ele tem um hiato de poder de 16%. E esses dois envolvem estratégias diferentes para encolher o hiato. Provavelmente o garoto que é bem criado e tal, coisa que tem um hiato de poder de 40%, talvez a estratégia para isso seja diferente do garoto da comunidade mais pobre que tem um hiato de poder de 16%, de desempenho, digamos, 16%. Talvez o garoto de 16% a gente tem que dar cenoura para ele, e o garoto de 40% de hiato de poder talvez mereça vara. Vara, ou seja, você tem que ter tratamento diferente para questões de natureza diferentes. Bem, tem uma hipótese que o Brasil é um exagero. O senhor Antônio Torres, um baiano talentoso, né, que tem um livro sobre Villegagnon, que chegou aqui na ilha de Guanabara, aqui na Ilha Fiscal, na ilha onde tem a Escola Naval hoje. E esse problema nosso é um problema secular, né? O professor titular tem essa vantagem, a gente tem que cantar, declamar, dançar, sapatear. E o fato é aquela história do nosso céu tem mais estrelas, nossas vasos têm mais flores, nossos campos têm mais vidro. Eu ia deixar para você, porque eu sei que você é especialista no tema. Nossa vida mais amante. Eu vou gostar o dia lá, 1842, 1843. Isso aí é aquela ideia do Brasil potência. Será que tem razão nessa história do nosso céu ter mais estrelas? O fato que tem, se você pegar os 25 países top no mundo, você vai descobrir que o Brasil está no top 5 de países com uma extraordinária base material de poder potencial muito grande. Ele é o sobrinho ali, o garoto que está no 9, 10.
Pode ser 9, 10. Você pegar território, população e PIB. O Brasil está no top 5, pegando as três variáveis, calculando uma variável reduzida de 0 a 100, você tem no top 5 quem? Você tem o hegemon e você tem o BRIC. Brasil, Rússia, Índia e China. Por isso que existe BRIC. Porque a gente está esses 4 países do BRIC estão no top 5 do top 25 de base material de poder. Então, nosso céu tem mais estrelas? Tem. O Brasil tem e pode sim, o Brasil tem um extraordinário poder potencial e pode se comprovar. Sim, nós temos, porque nós estamos no top 5 de base material de poder. Agora vamos à segunda hipótese. Qual é o nosso poder militar? O nosso poder militar já não é um poder militar tão elevado. O nosso poder militar é um poder militar moderado, médio. Tá? E ele vem caído ao longo dos últimos 25 anos. Aos últimos 25 anos. O poder militar top é os Estados Unidos. Temos um indicador de gastos militares dos últimos 25 anos, que a gente mostra aí quem tem poder no mundo. Quem está nessa lista, todo mundo aí, ou é potência, ou é poder o hegemon, ou é potência candidata à potência mundial, potências regionais, tipo Alemanha, China, Japão e França e Reino Unido, ou potências subregionais, como é o caso do Brasil, Irã, Paquistão, Turquia, Egito, Nigéria, África do Sul, que não tem nenhum outlier. Para minha sorte, não tem nenhum outlier. Que se não aparecesse Botsuana e alguém levantar a mão e achar estranho, mas aparentemente todo mundo que está aí dentro é, digamos, cachorro médio, cachorro grande, do ponto de vista de poder potencial, e muita gente, inclusive, com poder questão nuclear por trás aí. Né? Do ponto de vista tecnológico, você observa que o Brasil já vai cair no ranking mundial. O Brasil ocupa a 16ª posição no top 25, segundo os dados dessa pesquisa que leva em conta uma bateria gigante. São cerca de 60 indicadores, se eu não me engano, de pesquisa e desenvolvimento. Não é só gasto de pesquisa e desenvolvimento, tem uma série de indicadores. Bem, e a nossa vulnerabilidade externa, que é o nosso campo. Os militares têm lá os dados dele, os tecnólogos têm um deles lá, a base potencial está dada, e a vulnerabilidade externa econômica brasileira, e o invertido dela, que é o poder econômico, onde nós estamos. O problema é que nós temos indicadores nessas 4 esferas, aquelas variáveis reduzidas, somadas e divididas, aritmética simples, e a gente vai observar que, para nossa peculiaridade do Brasil, o Brasil é o último na lista, é o país com maior grau de vulnerabilidade econômica externa no top 25. O Brasil tem uma extraordinária vulnerabilidade na esfera monetária e financeira, tem uma elevadíssima vulnerabilidade na esfera produtiva real, que é a desnacionalização, e o Brasil tem uma vulnerabilidade moderada na esfera comercial, porque ele é um global trader, mas nos últimos anos o grau de concentração nas suas exportações, no nosso comércio internacional, duplicou por causa da reprimarização das nossas exportações, que, ou seja, é a asa de frango, é a picanha, é o minério de ferro, é o petróleo. E a soja e a celulose tem levado ao Brasil a ter um maior grau de concentração. A nossa dependência, é o vagão quarta classe da sublocomotiva chinesa. O que se era um ponto forte está virando um ponto fraco. Nós estamos voltando aos anos 60. Né? Do ponto de vista do padrão de comércio brasileiro, nos últimos 15 anos, 20, 10 anos, se tornou mais subdesenvolvido. Século XIX, XVIII, nós voltamos para trás. Estou falando de asa de frango, picanha, minério de ferro, petróleo, soja com as sementes da Monsanto, com as colheitadeiras da New Holland, com os tratores da Massey Ferguson e exportados pela Cargill e pela Dreyfus. Estamos ficando para trás. Resultado, uma extraordinária vulnerabilidade externa deixa a gente com um poder econômico desse tamanho. E aí, tudo bem, é uma dimensão. E aí, quando a gente vai juntar os 4, qual é o resultado? Que o Brasil fica na que posição? Na 23ª posição, em 25. O Brasil é um país com poder efetivo baixo. Claro, nós estamos melhor que o Sudão do Sul. Né? Eu vou ser melhor economista que o Levi. Aí eu já começo a ficar preocupado.
processo por danos morais. Resultado, o que a gente tem aqui? O Brasil tem, no 2 dígitos, o Brasil está pior que o Paquistão aqui atrás, no primeiro dígito ali, no arredondamento. O resultado disso, quem é que tem poder efetivo no mundo? Quem tem musculatura? Óbvio, o hegemon. Segundo, que é candidato à potência mundial no século XXI, já está com os seus caudatários, os seus satélites como nem queriam. O Brasil é candidato a satélites da China, assim como o Peru, assim como o Uruguai, e por aí vai, o Angola, o Vietnã. E está lá em cima a China. A Alemanha, que é a grande potência, que está fazendo um projeto imperial e submetendo, exercendo poder, como deve ser para quem tem poder, aos grécios da vida, aos portugueses da vida, às Espanhas das vidas, que estão se curvando. Da onde vem o tamanho da vara da Angela Merkel? Pede o poder econômico substantivo. Ela fala grosso, porque ela sabe que a Alemanha tem poder. Poder efetivo, econômico, militar, tecnológico, e uma base material. Não tão grande quanto de outros países, mas tem musculatura e poder é para ser exercido, é a capacidade de realizar a própria vontade. Isso que é poder, independentemente do outro. Resultado, o nosso é pequeno. O nosso poder é pequeno. Nós estamos juntos ali com a Argentina, com o Paquistão, com o Egito, com a Nigéria, né, com a África do Sul, com a Argélia, etc. O top está lá em cima, aquela turma que tem musculatura. Sabe quem está lá em cima? É o P5 mais 1. É o P5 mais 1, é a turma que chamou o Irã lá para Genebra e foi negociar uma questão fundamental no balanço de poder na geopolítica, que é a questão nuclear no Irã. É o P5 mais 1, é que está lá em cima. Imagina se negociar a questão nuclear no Irã fosse Nigéria, Egito, Brasil, Paquistão, Argentina. Os iranianos não levariam a sério, naturalmente. Alegar ninguém levaria a sério. Não. Só nós, quer dizer, eles levariam a sério os figuretes fantasiados de bufão global. Não. Resultado, essa é uma realidade. Eu não sou sanguíneo, isso é um exercício. Posso estar errado, posso estar errado. Tomara que eu esteja errado. Quem sabe essa escala não está invertida. Em vez de estar lá em cima a Alemanha, poderia estar nossos amigos argentinos, tão queridos. No lugar, em vez de estar a China, estaríamos nós no tópico, que sabe. Mas, se isso for um retrato tamanho 3x4 da realidade, nós estamos muito mal. Uma nota de rodapé, em 25 anos, os nossos indicadores de poder estão caindo. A vulnerabilidade externa aumenta e o poder efetivo cai. O tecnológico piora, o poder militar nosso diminui. Então a gente diminui no militar, diminui na tecnologia. A base material de poder tem uma pequena queda, porque o nosso PIB corre atrás do resto do mundo. O Brasil está perdendo nos 4 indicadores, principalmente na área econômica. Nós estamos ficando para trás há 25 anos. E a tendência é piorar. E aí vem o poder efetivo está aqui. Isso aqui, na realidade, isso aqui é a nota de rodapé. Dos dados de 1990, Collor Dilma, nos 2 extremos dessas mediocridades esféricas, sobre qualquer ângulo, se olhar o governo Collor, o governo Dilma, são governos medíocres, do ponto de vista do povo, da elite, da esquerda, da direita, do trabalhador, do capitalista. É um governo medíocre. E aí, quando você vai olhar, quando a gente compara as pontas, você vai ver que o Brasil, que tem a pior perda em termos de ranking, o Brasil perde 4 posições no ranking internacional, 14 posições no ranking internacional. Quem ganha o ranking internacional? Irã ganhou, a Índia ganhou, a Espanha ganhou, o México ganhou. Quem não perdeu? A Alemanha não perdeu, a Argentina não perdeu, os Estados Unidos não perdeu, a França não perdeu, mas perdeu o Brasil, a África do Sul e Rússia. Por isso que o BRIC é uma quase piada. É uma heterogeneidade muito grande. Tem perdedores, tem países muito fracos, nem a África do Sul, Brasil e Rússia, de um lado,
e países, e do outro lado, a China é no meio do caminho a Índia. Bem, agora a diferença, qual é o nosso coeficiente de ato de poder? Qual é o problema? A terceira hipótese. Então, o Brasil tem um poder potencial elevado, hipótese, sim. O Brasil tem uma enorme vulnerabilidade externa, portanto, um poder econômico baixo, sim. E, em consequência, tem um poder efetivo baixo, sim. E esse poder efetivo diminuiu ao longo do tempo, sim. O que mais caiu foi o Brasil em 25 anos por causa do modelo liberal periférico. Não tem nada a ver com política macroeconômica, tem a ver com o modelo liberal periférico. E última hipótese, qual é o nosso hiato de poder? A diferença que pode ser o que não é. E daí, quanto maior o hiato de poder, maior a angústia. Maior o mecanismo de desafio e resposta. A indignação, nunca indignação. Indignação é a ferramenta do fraco. Nunca vi um forte ficar indignado. Deve ficar irritado, mas indignado não. Então não fiquemos indignados, porque o conhecimento nos permite ser mais forte do que os canalhas e do que dos ignorantes. Qual a diferença que a gente pode ser o que a gente quer? É o país que tem o maior hiato de poder no planeta, no top 25. Aquilo que pode ser e aquilo que é o Brasil. É o Brasil. Os Estados Unidos, na verdade, não tem um hiato de poder. Ele tem mais poder efetivo do que o potencial dele. É o único caso na história que é o hegemon. E por trás tem a moeda do mundo, tem um sistema financeiro do mundo, tem o aparato militar que ele tem e tem um dinamismo tecnológico que ele tem. Então ele pode ir além do potencial dele, usando uma moeda que todo mundo aceita, inclusive. E aí, quem é a turma que tem baixo hiato de poder? A turma Reino Unido, Japão, França, Alemanha. A China também, certamente. E essa turma aqui é a turma que podia ser muita coisa e é pouca coisa. A turma que podia ser muito e é muito pouco. Ou seja, tem um coeficiente de hiato de poder muito grande. Então, novamente, resultado. Nosso céu tem mais estrela, nossas vasos têm mais flores, nossos campos têm mais vida, nossa vida mais amores. Tem. E o que? O que a gente tem a ver com isso? Que o nosso poder, a nossa vulnerabilidade externa econômica é muito grande por causa do modelo, não por causa de taxa de juros, não por causa do ajuste fiscal, não por causa da política creditícia, não tem nada a ver. Isso é coisa das raparigas em flor do keynesianismo. É o modelo, é o sistema imunológico. Não é para o sujeito estar com a dieta de X, Y, Z, ou estar tomando o whey protein, ou estar sendo turbinado com qualquer que seja o alimento. A questão central não é essa. A questão é o sistema imunológico. O nosso é muito frágil e vem se fragilizando há 25 anos. E não houve nenhuma mudança substantiva de rumo e de prumo ao longo dos últimos 25 anos. Nenhuma mudança. E o resultado é aquele algoritmo. A gente avança mais nele quanto piora a conjuntura internacional e quanto a roda da fortuna. Inclusive, os grupos políticos batendo cabeça. Inclusive os acidentes da história, tipo Operação Lava Jato. O Mensalão, que são muito mais acidentes de percurso do que mérito e robustez das instituições. Lava Jato, nota de rodapé, um dia eu vou cobrar isso. Vamos esperar a segunda instância do Lava Jato. Não vou apostar com ninguém aqui, porque vamos esperar a segunda instância para ver se eles vão continuar presos e por quanto tempo eles vão continuar presos. As instituições são frágeis no Brasil. Muito frágeis. A elite sabe disso. Eles políticos, eles sabem disso. Por isso que eles operam pelo risco moral, pelo máximo. E às vezes dão azar, claro, como está acontecendo. Mas as instituições são muito frágeis. E elas vêm se fragilizando ao longo do tempo. As exceções são exceções à regra. A regra. Isso é uma hipótese. Posso estar errado, tomara que esteja errado. Pior se eu estiver certo. Tomara que eu esteja errado. Só para concluir, isso tudo é discussão, o Pena que Floriano está aqui, é uma discussão sobre hard power, que é a discussão que a gente está discutindo, militar, tecnologia, economia, base material. Existe um negócio chamado soft power,
que é aquela ideia de que isso é muito pessoal, ainda que quer fazer uma compensação, afinal de contas, a gente tem projeção internacional, nós somos líder global e tal. Na realidade, não é bem assim. Isso aqui, o único país que tem um soft power relativamente baixo no mundo, que está descolado do hard power dele, é a China. O Brasil não tem um soft power. O soft power é a capacidade de você influenciar o mundo e você cooptar o mundo em função dos seus valores, em função da sua cultura, em função das suas instituições. O Brasil tem soft power baixo. A China tem um soft power muito baixo. E aí dá uma diminuída no hard power dela. Quem tem soft power alto são os países que têm hard power alto, com exceção da China. Com exceção da China. Isso aqui é uma quantificação, a última que saiu agora tem 30 dias, é o número mais usado aí, que é duas consultorias internacionais que calculam isso, a Copland e uma outra que fazem isso, a Conrays faz isso, saiu agora em 2015. O soft power do Brasil é muito baixinho. O Brasil não tem soft power. Ninguém é influenciado pelo Brasil. A capacidade do Brasil de cooptar o mundo é ridícula. Nem na África, o Brasil faz aquela diplomacia presidencial de perdoar dívidas de 30 milhões aqui, ali, não sei o que e tal. Nem eles votam com a gente em lugar nenhum do mundo, porque o Brasil não é, do ponto de vista de soft power, ele não tem projeção internacional. Então, quando o Brasil quer fazer o papel de líder global com esse ato de poder, ele acaba tendo um papel de bufão global. Quanto mais não seja, porque ele não tem um soft power que compensa um baixo hard power. Então, qual é o problema da China? É maximizar um hard power para compensar um soft power. Qual é a grande peculiaridade dos Estados Unidos? Que ele tem muito hard power e tem muito soft power. Capacidade de influenciar ideias, valores, tem uma face oculta do poder que fazia que o